Olá, ouvintes do podcast. Eu sou a Daniela Abreu e trago para vocês mais uma coletânea de relatos. Eu sou Jonas. Sendo uma enfermeira numa enfermaria para doentes terminais, a ideia de fantasmas e espíritos nunca me incomodaram. Na verdade, fazia parte do meu trabalho. Eu estava morando nesse apartamento já fazia um mês, mas nada de estranho tinha acontecido. Uma noite eu acordei e vi uma figura de um homem velho parado no pé da minha cama. Eu achei que estava sonhando. Então eu esfreguei os olhos e olhei de novo. Ele ainda estava lá. Eu apenas deixei para lá e deitei para dormir de novo. Quando eu fechei os olhos, eu ouvi uma voz sussurrar no meu ouvido. Eu sou Jonas. Eu estava completamente sozinha. Mesmo assim, eu não me alarmei com isso. Apenas voltei a dormir. Numa noite, uma amiga veio me fazer uma visita e ficou até tarde. E pouco depois que ela saiu, alguém bateu na minha porta. Era um vizinho que falou que alguém tinha batido no meu carro e que eu precisava sair para vê-lo. Eu não tive um bom pressentimento sobre aquilo e falei que não iria descer naquele momento, que poderia esperar até o dia seguinte. Eu não morava numa vizinhança muito boa. O vizinho ficou tentando me convencer a abrir a porta, pedindo um cigarro emprestado e coisa do tipo. Após discutir com o vizinho por um tempo através da porta, decidi chamar a polícia. Quando comecei a discar, me lembrei de que não tinha trancado a porta depois que a minha amiga saiu, e corri para trancá-la. Assim que eu comecei a correr, o cara lá fora tentou abrir a porta. Para minha surpresa, a porta estava trancada, e eu tenho certeza de que não tinha trancado. E naquele momento, ouvi novamente alguém sussurrar no meu ouvido. Eu sou Jonas. Na noite seguinte, quando eu estava voltando para casa do trabalho às 11 da noite, a polícia estava no apartamento do meu vizinho. Quando eu perguntei para as pessoas o que tinha acontecido, me falaram que esse vizinho que tinha ido na minha porta na noite anterior tinha sido preso por ter invadido a casa de uma outra mulher do conjunto e que tinha a atacado. Eu fiquei bem perturbada com isso, comecei a pensar se eu teria sido a primeira vítima escolhida por ele. Após pensar muito sobre isso, eu acredito que Jonas tenha sido um dos meus pacientes e estava retribuindo o carinho que eu tive com ele. Eu acho que ele me salvou de algo terrível naquela noite, e eu só queria ter feito o mesmo por ele. Esse é mais um relato do site casafantasma.org. Fantasma do portão. Sempre que eu lembro disso, eu sinto um ar frio subir na minha coluna, fazendo meu corpo arrepiar inteiro. Um dia, como de costume, eu fiquei até mais tarde no escritório. Eu trabalho com web design e estava acabando de fazer umas páginas que tinham que estar prontas para o dia seguinte. Eu moro praticamente ao lado do escritório, a apenas uns 10 minutos andando, e tem um cara que sempre me dá carona para ir embora. Mas como eu fiquei até tarde, ele já tinha ido embora. Devia ser umas 11 horas da noite, e eu já estava muito cansado quando eu terminei tudo. Me despedi do pessoal que ficou lá. Sempre ficava umas 3, 4 pessoas de plantão, e fui embora a pé para casa. No caminho eu sempre passo por uma casa velha, com um ar de abandonada, que me dá arrepios. Mas nada de anormal aconteceu por lá, até aquela noite. Eu estava, como sempre, passando pela frente da casa. Quando eu estava de frente para o portão, vi um vulto no fundo da casa. A casa tem 2 portões de grade de ferro, o da rua e um separando o quintal da frente do quintal do fundo da casa, que estavam sempre fechados. Parecia ser apenas uma pessoa, olhando para o canto da parede. Eu achei estranho, mas não queria ficar lá para ver o que estavam fazendo. Então o vulto se virou e pareceu olhar para mim. Ele disparou em minha direção e eu pensei que ele iria parar no portão do meio, que estava fechado. Mas aquilo simplesmente atravessou as grades do portão. Quando vi aquilo, disparei a correr rua abaixo. Quando olhei para trás, aquilo atravessou o portão da frente e eu vi aquela nuvem negra correr atrás de mim pela rua. Comecei a berrar e a correr pela rua. Eu nunca consegui correr tão rápido na minha vida toda. Depois que eu vi aquela sombra atravessar o portão da frente, eu não olhei mais para trás. Só corri feito um louco. Em menos de um minuto cheguei em casa. Mesmo com todo o desespero que eu estava, consegui destrancar o portão da frente. Entrei correndo e tranquei tudo. Eu estava com a impressão que assim que eu entrasse em casa e fechasse a porta, eu iria ouvir aquilo se jogando contra a porta. Mas não aconteceu nada. Olhei pela janela e nada. Esperei um tempo e nada aconteceu. Fiquei tão perturbado com aquilo que eu acabei dormindo com a luz acesa. Agora, sempre que eu tenho que voltar andando para casa, eu faço outro caminho. Nunca mais quero passar em frente àquela casa. Esse é mais um relato do site casafantasma.org, enviado pelo José Luiz de São Paulo.
Homem sem rosto. Isso aconteceu com uma prima minha há uns 2 anos. Ela morava em uma vizinhança calma de Sorocaba. À noite, as ruas ficavam praticamente vazias e era muito raro ver alguém passando a pé ou de carro. Numa noite durante a semana, uma amiga estava na casa dela. Por volta das 11 horas da noite, essa amiga decidiu que era hora de ir embora, já que era dia de semana e as duas tinham que trabalhar no dia seguinte. A amiga dela ia pegar um ônibus para ir para casa e minha prima decidiu ir junto com ela até o ponto que não ficava muito longe, cerca de uns 15 a 20 minutos de caminhada. Quando a minha prima estava voltando o ponto de ônibus para casa dela, notou uma pessoa a uns 30 metros de distância, do outro lado da rua. Não dava para enxergar direito, mas a pessoa parecia ser um homem grande, vestido em roupas escuras, com uma criança. Ela falou que não conseguia ver nenhuma criança, mas o homem fazia ações infantis feito alguém faz para uma criança ou um bebê. Então ela deduziu que deveria ter uma criança ali. O homem também estava com o braço estendido para o lado, como se estivesse segurando alguma coisa, mas do ângulo que ela estava, não dava para ver o que era. A minha prima continuou andando calmamente e então viu que o homem dava 3 passos para frente, virava para a direita, dava mais 3 passos para frente, virava para a direita e ficou fazendo isso, dando voltas, andando na forma de um quadrado, sem ir a lugar algum. Foi então que ela viu que não tinha criança nenhuma com o homem. Quando ela se aproximou de onde ele estava, viu que o que ele estava segurando era uma coisa longa e prateada. Nessa hora ela levou um susto. Ela conseguiu ver o rosto dele, ou pelo menos a coisa que deveria ser o rosto dele. Ela estava paralela a ele agora, só com a rua entre eles. Ele ainda estava andando enquadrado e a cabeça dele não tinha virado na direção dela, mas ela viu o suficiente para notar que não tinha traços nenhum no rosto, que onde deveria ter um rosto, só tinha uma massa branca na forma de um rosto, como no manequim. Ela falou que ficou paralisada de medo. Foi quando um carro saiu de uma garagem e saiu andando. O som do carro chamou a atenção do homem, ou o que quer que fosse aquilo, e ele virou na direção da minha prima e parou de andar. Então ele começou a atravessar a rua, andando bem devagar, e foi então que ela disparou de lá e correu até chegar em sua casa, sem parar para olhar para trás. Ela chegou em casa e se trancou lá dentro. Ela olhou pela janela, mas não viu aquela coisa. Algum tempo depois, a minha prima se mudou daquela área, não por causa do que viu. E agora pensa que o que aconteceu foi estranho, mas ainda se assusta quando se lembra de tudo. O que era aquilo? Esse é mais um relato do site casafantasma.org, enviado pela Marcela de São Paulo. E, coincidentemente, este é o 3º relato que eu estou lendo de algo que acontece com alguém que sai às 11 horas da noite de casa ou do trabalho. Então, pessoal, se vocês estiverem me ouvindo, evitem sair às 11 horas da noite. Acontecem coisas muito estranhas nesse horário. Seja um apoiador do podcast, acesse apoia.se/assustadoramente e contribua a partir de R$5 mensais ou através do Pix assustadoramente@outlook.com. O seu apoio é muito importante para a manutenção deste projeto. Contribua e tenha acesso a relatos exclusivos. O link está na descrição. O Homem de Preto. O que vou contar hoje aconteceu em 2006, quando eu tinha apenas 12 anos. Minha mãe trabalhou por muitos anos como cuidadora de idosos e nessa época, a tia do meu pai estava bem doente. Havia tido um AVC e ela também já estava com demência por conta da idade. Ela estava com quase 90 anos. Vou chamá-la aqui de Dona Isa. Sendo minha mãe contratada, nos mudamos para a casa da Dona Isa. O trabalho consistia em dar suporte de 24 horas para a vozinha. Como era no mesmo bairro onde morávamos, então essa transição foi bem tranquila. Não precisei mudar de escola nem nada do tipo. Preciso contar um pouco sobre como era o local para que você entenda. Eram 3 terrenos, um ao lado do outro. No primeiro morava a filha da Dona Isa. Ao lado havia um corredor bem comprido que levava ao quintal, onde havia um cortiço com 5 casas pequenas e um pátio. E ao lado desse corredor havia a casa da Dona Isa. Então era da seguinte forma: casa da filha, corredor, casa da Dona Isa. A casa em si era estranha.
Tinha uma energia estranha que pairava no ar, mas tinha um quintal maravilhoso nos fundos, com árvores frutíferas, bastante plantas, galinheiro, forno a lenha. Era um quintal super gostoso e era o único lugar dali que eu me sentia leve. Logo nas primeiras semanas lá, eu comecei a ter sonhos estranhos e eu sempre acordava às 3 da manhã com alguém sussurrando em meu ouvido. Eu sei que eram exatas 3 da manhã porque eu dormia em um sofá que dava bem de frente para o relógio na parede. Então era a primeira coisa que eu via quando abri os olhos. Como sempre, vi e senti coisas estranhas e não era estranho o fato de estar acordando às 3 da manhã e nem associei a nada sobrenatural. Eu e o Miguel, o bisneto de 17 anos da Dona Isa, nos tornamos grandes amigos. Ele sempre passava na frente da casa antes de ir ao trabalho e ficávamos no portão conversando sobre bobeiras até dar a hora dele ir. E foi em uma dessas visitas que a história aconteceu. Estávamos eu e o Miguel conversando no portão como de costume. Deviam ser por volta das 23 horas, já que ele entrava no trabalho meia-noite. Quando olhei para o fundo da rua, que era uma subida, eu vi um homem estranho se aproximando. Ele estava todo de preto e usava um chapéu preto. Usava uma capa preta, mas por dentro dessa capa era vermelha. Zoando com Miguel, eu disse: "Que cara esquisito, aposto que é amigo da sua avó." Ele se virou para mim e disse: "Que cara?" Eu apontei e disse: "Aquele ali que tá subindo todo de preto. Quem usa chapéu à noite?" Miguel ficou todo pálido na hora, olhou bem nos meus olhos e disse: "O que exatamente você está vendo?" Eu disse que estava vendo um homem todo de preto e que ele estava quase no portão da avó dele. E o homem de preto se aproximava lentamente, com a cabeça baixa, o chapéu fazia sombra em seu rosto, então era impossível vê-lo. Miguel ficou todo arrepiado e pálido. Me pegou pelo braço e me levou para dentro de casa e me entregou para minha mãe dizendo: "Não deixe ela ficar lá fora, ela o viu." Minha mãe trancou toda a casa e disse para irmos orar. Eu pensei que o tal homem de preto fosse algum bandido ou algo do tipo, e por isso não fiz perguntas sobre. Mas naquela mesma noite acordei às 3 da manhã com alguém sussurrando em meu ouvido. Era algo indistinguível e eu apenas senti uma presença na sala. Olhei pela janela e vi a silhueta do homem de preto. Me assustei, ainda pensando que era um bandido, e chamei a minha mãe. Ela me disse que provavelmente era a sombra de algum gato no muro e que devia ser apenas tudo uma impressão. No dia seguinte, fiquei esperando o Miguel passar para ir trabalhar e então tirar aquela história limpo. Afinal, o que era aquilo? Quando ele chegou, eu já fui perguntando: "Ok, me conta tudo. Que diabos foi aquilo ontem?" E ele então começou a me contar a seguinte história. Há muitos anos, antes mesmo de eu nascer, a vozinha era uma feiticeira daquelas que mexe apenas com o lado ruim, sabe? Certa vez, um homem revoltado com ela por ter sido despejado por causa do aluguel, a ameaçou, e ela, com medo dele ir em frente com as ameaças, fez um pacto com uma entidade que eu não sei qual é, e pediu proteção, em troca de uma oferenda que ela nunca nos contou qual foi. Todos os anos a vozinha, em determinada época do ano, não nos deixava entrar na casa dela, pois ela apenas dizia que era época de pagamento. Mas como ela parou de mexer com essas coisas há muitos anos, ele ainda vem em busca de pagamento. Por isso você precisa tomar cuidado, já que você pode vê-lo. Jamais converse com ele. Bom, eu não sei qual era o trato entre a filha da Dona Isa e o tal homem de preto, mas o que sei é que pelos 6 meses em que morei lá, eu sempre tive a impressão de vê-lo vagando pelo quintal de madrugada, como quem espera por algo. Esse relato foi enviado pela Aline, do Rio de Janeiro. Homem Gigante. Quando eu tinha 22 anos, trabalhava em um escritório e um senhor chamado Miguel prestava serviço lá. Certo dia, ele contou casos de sua infância e falou sobre a história do homem que viu certa vez. Quando era menino, Miguel vivia no interior e costumava passear nas roças. Em uma das suas caminhadas, ao retornar para casa, ele viu, ao longe, um homem imenso que bloqueava a porta de sua casa. Ele ficou apavorado porque esse ser que ele viu ao longe usava um chapéu e estava parado fazendo um X com o corpo, de modo a impedir a passagem de qualquer pessoa. Desesperado, Miguel, em vez de caminhar para a porta da frente da casa, resolveu tentar a porta dos fundos. Quando chegou na porta dos fundos, a mesma figura estava lá, bloqueando a passagem.
Desesperado e com medo, ele desfaleceu. Quando recuperou os sentidos, a família estava em volta dele perguntando o que tinha acontecido. Depois que ele contou, ninguém duvidou. Afinal, um outro membro da família que estava dentro de casa afirmou ter visto um vulto correndo da porta da frente para a porta dos fundos, instantes antes de ouvir o grito do menino. Visão. Eu estagiava em um local que ocupava 2 salas no mesmo andar. Certo dia, ao entrar em uma das salas para ir ao banheiro, vi rapidamente um dos sócios sentado à mesa trabalhando. Retornei à outra sala quando o outro sócio perguntou se o amigo já havia chegado e eu confirmei. Alguns segundos depois, o sócio que me pediu a informação voltou chateado perguntando se eu estava brincando com ele. Eu disse que não, que ele estava sim lá, com uma camisa azul e usando uma calculadora. Pouco tempo depois, o outro estagiário veio falar comigo, assustadíssimo. Ele era evangélico e, segundo ele, eu tinha tido uma visagem. A pessoa que eu afirmei ter visto só chegou ao escritório depois da hora que eu vi. Essa pessoa usava uma camisa azul, que eu nunca tinha visto, e era a primeira vez que pisava no escritório naquele dia. Sonho vívido. Eu já tive alguns sonhos que me pareceram bem reais ao longo da minha vida. Não tenho religião, mas hoje creio em algumas coisas do espiritismo que explicam bem essas experiências que tive. Bom, na minha adolescência, eu passei por alguns momentos difíceis. Eu não tinha muitos amigos e me sentia invisível. Comecei a ter pensamentos persistentes sobre quem sentiria falta se eu sumisse. Minha vida não vale muita coisa, mas não tinha planos de suicídio. Olhando em retrospecto, vejo que se não tivesse o sonho que tive, essa seria a consequência natural. Certa tarde, eu estava muito triste e esses pensamentos me visitaram. Adormeci e sonhei. No sonho, alguém que eu não vi o rosto parecia me conduzir por entre as pessoas que estavam em um velório. Não reconheci ninguém e o ambiente estava envolto em uma névoa. Mas eu consegui ouvir o choro e ver pessoas sofrendo por alguém. Consegui sentir a dor que emanava das pessoas. Depois desse tour, ainda no sonho, uma voz que parecia ser de uma mulher, muito irritada, me perguntou: "É isso que você quer, Renata?" Assim que ela falou isso, eu acordei. Nunca mais cogitei a ideia de acabar com a minha vida. Esses 3 relatos eu recebi no e-mail e foram enviados pela Renata. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Algo quase me possuiu. Me chamo Rafael e tenho 31 anos, sou do interior de São Paulo. Moro em uma cidade muito pacata e cheia de mitos. Aos 17 anos, comecei a frequentar uma igreja evangélica. O motivo era porque sempre me senti indiferente com a vida. Tentei tirar minha vida 4 vezes e nenhuma delas deram certo. Queria saber o porquê de estar vivo. Após começar a frequentar essa igreja, percebi que o ar da casa onde morava havia mudado. Estava mais pesado do que o normal. Minha avó se dizia uma pessoa de muita fé, mas eu não a via assim. Os mais velhos da família contam que ela era uma pessoa má e mentirosa. Mexia com coisas macabras na sua mocidade. Pois bem, isso explicava o ar daquela casa. Por estar frequentando a igreja, ela não gostava que falasse de religião dentro de casa. Certo, respeitei a opção dela e me trancava no quarto para ler e meditar. Certo dia fui ao culto e cheguei em casa às 22 horas. Após chegar em casa, entrei no meu quarto e comecei a orar antes de dormir. Naquela noite, às 3 da madrugada, senti uma força em cima de mim me pressionando contra a cama. E não conseguia me mexer, parecia com paralisia do sono. Uma sensação horrível de algo está tentando entrar dentro do meu corpo à força. Me debati e lutei contra aquela coisa invisível até que consegui mexer meu corpo novamente. O alívio foi imediato e sentei na beirada da cama. Quando olhei para a janela, à minha direita, vi a silhueta de um homem, todo preto e sem rosto, apenas os olhos vermelhos como brasa flamejante. Não sei o que me fez dizer aquilo naquele momento, mas desferi as seguintes palavras: "Quanto mais tu vieres atrás de mim, mais irei à procura dele." E apontei para o céu. Instantaneamente aquela figura sumiu, dando gargalhadas medonhas.
Esse relato foi enviado no e-mail assustadoramente@outlook.com. E esses foram os relatos de hoje. Se gostou, compartilhe com seus amigos e em suas redes sociais. Siga o Instagram do podcast, que é o assustadoramente_podcast. Entre também para o grupo do Telegram. Os links estão na descrição deste episódio. E se estiver me ouvindo pelo Spotify, não deixe de qualificar o podcast dando 5 estrelas. Até a próxima quarta!